Clube Empresa, estamos preparados? O negócio é o seguinte, essa semana aí tivemos muitas surpresas relacionadas ao Clube Empresa, muita coisa aconteceu, né? O assunto mais quente relacionado ao América, talvez seja o assunto principal dessa live, né? O Clube Empresa, o projeto Clube Empresa do América, que o investidor, o da Grossa, que está aí na foto, aparentemente está pulando fora, está fazendo de tudo para que o América não siga fechado com ele, né? E o América precisa olhar aí agora para outros investidores. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Sobre o próximo investidor, sobre como o América vai resolver esse pepino, acho que já está sendo muito bem explorado por muita gente. O assunto que eu quero tratar é sobre a torcida. Quando eu digo aqui, quando está escrito na capa desse vídeo, que Clube Empresa, estamos preparados, eu não me refiro ao América. O América está preparado, está se preparando já há muito tempo para fechar esse projeto de parceria com algum investidor, para fechar o seu projeto de SAF. A América que já tem o projeto de SAF encaminhado, só falta o investidor, né? Mas eu estou falando sobre a torcida. Nós, torcedores, estamos realmente preparados para o que vai acontecer quando um investidor comprar a maioria das ações da nossa SAF? Nós temos consciência do que é isso? Nós, torcedores, já paramos para pensar nisso e eu acho muito importante que a gente tenha essa reflexão sobre como que vai ser uma possível SAF com um investidor gringo, que provavelmente é o que vai acontecer. Nós, torcedores, precisamos pensar sobre isso. Eu vi nessa semana muitos torcedores americanos entendendo, primeiro alguns tendo um choque em relação ao que aconteceu com o Cruzeiro, nosso rival aqui de cidade, né? Ronaldo Fenômeno acabou não renovando com o Fábio, ele que agora é o dono da SAF do Cruzeiro, de 90% da SAF do Cruzeiro, acabou tomando a decisão aí de não renovar com o Fábio, isso deu muito o que falar ao longo dessa semana, e eu senti que não só nós americanos, mas vários torcedores Brasil afora perceberam, tiveram um gostinho do que é a SAF, do que é ser gerido por um investidor. No caso do Cruzeiro ainda é um investidor nacional e com uma história ligada ao clube. No caso do Da Grossa, por exemplo, ele não tem ligação absolutamente nenhuma com o América. No caso de qualquer investidor internacional, não terá ligação nenhuma com o América, com a história do América, com a nossa trajetória ao longo dos 110 anos até aqui. Então, nós torcedores precisamos pensar nisso. Será que nós estamos realmente preparados e temos consciência do que será ter um gringo aqui tomando conta de todas as ações do nosso futebol? E é bobagem pensar que nós vamos fazer um modelo de negócio tão diferente assim do que fez o Cruzeiro, tão diferente assim do que fez o Botafogo. Nenhum investidor vai enfiar uma grana pesada, seja no América ou em qualquer clube brasileiro, para ter menos de 50% das ações. Primeiro ponto é esse. Qualquer investidor estrangeiro que vier investir no futebol brasileiro, em algum clube do futebol brasileiro, vai querer mais de 50% das ações da SAF. É óbvio. E tendo mais de 50% das ações da SAF, ele terá o controle, ele terá autonomia para tomar decisões relacionadas ao futebol do clube. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Qualquer investidor estrangeiro ou mesmo nacional, eu digo estrangeiro porque ele não vai ter ligação nenhuma com o clube, né? Dificilmente vai até conhecer o clube. Então qualquer investidor que tiver mais de 50% vai basicamente ter o poder que o Ronaldo está tendo no Cruzeiro, que o investidor do Botafogo vai ter no Botafogo. Então, para mim é inocência pensar que o acordo do América vai ser melhor assim do que o acordo do Cruzeiro ou do Botafogo. A partir do momento que o investidor tem mais de 50%, ele tem o controle de tomar as ações ligadas ao futebol. Por exemplo, um investidor estrangeiro, caso do Da Grossa, me lembro que na venda do Richarlison ao Fluminense, nossos dirigentes tinham propostas
Do Atlético eu tenho certeza disso, do Cruzeiro eu não me lembro, mas do Atlético tinha, e era valor semelhante ao valor que o Fluminense pagou. Isso, quando é um dirigente americano, quando é alguém ligado à nossa história, essa pessoa entende o valor que tem para a torcida não vender um jogador do potencial do Richarlison ao rival direto, e sim vender a um outro clube do futebol brasileiro. No caso, era o Fluminense. O nosso dirigente, o cara que é americano ou que tem uma ligação muito próxima com a América, que conhece da nossa história, que entende a nossa torcida, ele vai saber que essa decisão de vender para outro clube é a melhor decisão. O investidor estrangeiro não tá nem aí para isso, moçada. Não tá nem aí para isso. Se ele tiver uma proposta do Fluminense de 10 milhões por qualquer jogador nosso, e ele tiver uma proposta do Atlético de 10 milhões e 20 reais, ele vai vender para do Atlético porque ela é um pouco maior. Porque tem 20 reais a mais ali. É claro que eu estou exagerando, é claro que eu estou tratando a forma de uma maneira caricata, mas, no fundo, o que vai valer é a grana. E nós, torcedores, sabemos que a grana importa sim, mas em determinadas decisões temos que também levar em consideração o que a torcida pensa, o que é importante para o clube, respeitando a sua história. Outro exemplo, tô vendo aqui o Saci comentando nos comentários aqui da nossa live, galera lá da Barra Una sempre faz muita pressão para que o portão 6 seja aberto. E é uma pressão válida, eu mesmo já ecoei isso aqui e acho importantíssimo todo o trabalho que eles fazem de tentar popularizar a nossa torcida, de fazer a festa bacana que fazem lá atrás do gol. Hoje, querendo ou não, existe uma facilidade, uma proximidade para que eles consigam conversar com a nossa direção. Nem sempre conseguem ser atendidos. Nem sempre o portão 6 é aberto para que a Barra Una faça a festa que faz lá atrás do gol. Mas normalmente conseguem ser pelo menos ouvidos. E o América, em algumas situações, acaba abrindo mão, mesmo que isso signifique um prejuízo financeiro em algumas partidas, mas o América, em alguns momentos, acaba liberando, em outros momentos, acaba fechando e deixando apenas o portão 3 aberto. Nós temos noção que, ao fechar um acordo de investidor desse, dificilmente alguém vai conseguir ter contato com um investidor desse para pelo menos tentar convencê-lo de abrir o portão 6. Por exemplo, estou citando um exemplo que pode parecer pequeno, mas que é importante para a nossa torcida. O que vai acontecer quando um investidor desse tiver mais da metade das ações do América é que as decisões serão tomadas na ponta do lápis, a maioria delas baseadas em questões financeiras e matemáticas, sem nenhuma ligação afetiva, emocional ou histórica com o clube. Uma decisão dessa, por exemplo, de abertura do portão 6, seria muito rápida e prática para um investidor como o da Grossa. Ele ia perguntar para a equipe dele, dá prejuízo? Dá, então não vai abrir. E pronto, acabou. Dificilmente alguém ia conseguir tentar argumentar alguma coisa. Então é para a gente ficar de olhos abertos. A turma que é lá do Conselho do América tem que pressionar, tem que acompanhar muito de perto esse processo do clube empresa. Tem alguns aqui que estão comentando que fazem parte do conselho. Tem que pressionar, tem que estudar muito bem isso, tem que ver na ponta do lápis tudo o que vai acontecer para que o América dê sim esse importante passo, que é um passo que vai fazer com que o América tenha mais investimento, mas para que a gente não enxergue só isso. Tô vendo muita gente acabando fechando os olhos e ficando satisfeito que vai entrar uma grana, mas não tá olhando para o outro lado, só tá vendo o bônus, não tá vendo o ônus. E a gente precisa sim enxergar o ônus, a gente precisa sim ficar de olhos bem abertos para que o América dê esse passo, para que o América consiga aumentar a sua renda, mas sem perder muito de sua autonomia e sem perder aquilo que faz com que nós, americanos, tenhamos tanto amor com esse clube. Nós queremos um América com mais poder de investimento? Queremos. Mas nós queremos um América também que seja pertencente a nós, americanos. Que nós, americanos,
tenhamos voz ativa, que nós americanos façamos o América como sempre fizemos ao longo de todo esse tempo. Então é importante que a gente tenha mais investimento, mas sem perder totalmente a nossa autonomia e sem fazer com que a nossa torcida perca muito daquilo que nos faz ser americano, beleza? Então o recado é esse. Para a torcida, vamos parar de achar que é tudo 100% maravilha. E digo mais, acho que o próprio Salum se assustou com essa história do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro. Não, isso é só um chute meu, não tem informação relacionada a isso, mas acho que o próprio Salum deve ter se assustado com o fato de que o investidor, a partir do momento que tem mais de 50%, a autonomia dele para qualquer processo dentro do clube. Qualquer processo dentro do clube, não. Qualquer processo dentro do futebol do clube. Então, é bom que a gente... Eu até não achei ruim que tenha dado errado com o Da Grossa, não, porque eu acho que o América estava entrando numa fria. No final das contas, a gente ia perceber que entramos numa fria. É isso, então, sobre clube empresa. É importante que nós, torcedores, que a gente pense, e é importante demais que os conselheiros do América acompanhem isso de perto. E não vão no oba-oba, não. Não é para ir no oba-oba do dinheiro, não. É para ir na análise fria da coisa, para acompanhar a análise fria da coisa. Saci tá me lembrando aqui que o Da Grossa ainda não desistiu. Não desistiu, mas acho muito difícil que feche negócio, viu, Saci? Acho que depois dessa estremecida, dificilmente as partes vão conseguir se acertar, e dentro de uma parceria dessa, Saci, tem que ter confiança, né, de lado a lado. Não dá para você fechar parceria com o investidor a partir do momento em que a confiança foi quebrada. Para mim, quando alguém começa a voltar atrás, a confiança se quebra e aí não sei se dá para seguir na mesma toada, não.